Olá, tudo bem? Dando continuidade à série, a alocação dos custos da perícia, uma análise econômica dos incentivos do caput do artigo 95 do CPC. No último vídeo, o primeiro, na verdade, desta série, eu disse que sob a lente estritamente jurídica, a indagação, ela em torno, na verdade, do dispositivo, é uma indagação mais de ordem prática. Resume-se a seguinte pergunta: quem deve adiantar a remuneração do assistente técnico e do perito? E aí eu disse também que as indagações do ponto de vista econômico são mais sofisticadas. Dentre as perguntas que eu lancei aqui, eu disse a seguinte: quais incentivos a regra do caput do artigo 95 do CPC cria? Como a forma de financiamento da perícia influencia a produção da informação técnica? Quais escolhas ela impõe às partes, aos litigantes, certo? E apresentei também o problema da pesquisa, a hipótese, os objetivos, tanto geral quanto específico. Falei também das contribuições, E aqui cabe repetir qual é o problema de pesquisa. Vamos lá? A regra geral de antecipação dos custos da prova pericial prevista no caput do artigo 95 do CPC constitui mera disciplina de repartição de despesas processuais ou também opera como estrutura de incentivos capaz de influenciar a produção de informação técnica no processo judicial, certo? E aí eu disse também que este estudo aqui será apresentado numa série de vídeos aqui, No caso aqui, o desenvolvimento da investigação, ela é apresentada no artigo em 3 capítulos e hoje, neste segundo vídeo, eu irei tratar da produção de informação técnica no processo judicial, perícia, conhecimento especializado e disputa metodológica, certo? Então, minha gente, é o seguinte, a análise econômica do artigo 95 do CPC exige a compreensão daquilo que efetivamente se pretende financiar por meio dessa regra de antecipação dos custos da perícia, certo? Tradicionalmente, o artigo é interpretado como norma de repartição de despesas processuais. Essa perspectiva aqui, ela revela apenas uma dimensão do fenômeno. E aqui, antes de discutir quem deve suportar os custos da atividade pericial, é necessário compreender a natureza do bem que essa atividade produz. É necessário compreender a natureza do bem que essa atividade, no caso a perícia, produz, certo? Então, sob essa perspectiva aqui econômica, a perícia pode ser compreendida como anote aí, viu? Como uma
tecnologia institucional de produção de informação técnica no processo judicial, tá? A função dessa, digamos assim, dessa tecnologia, né, consiste em fornecer elementos cognitivos capazes de reduzir a incerteza existente em torno dos fatos controvertidos submetidos à apreciação jurisdicional, certo? E a relevância dessa atividade decorre da circunstância de que a aplicação do direito não resulta exclusivamente da interpretação da norma jurídica, certo? Mas pressupõe a adequada reconstrução dos fatos sobre os quais essa norma incidirá. O Técio Ferraz Júnior faz a seguinte observação, né, que a própria operação de subsunção do fato à norma, né, pressupõe a adequada construção das premissas fáticas sobre as quais incidirá a norma, de modo que a decisão judicial depende não apenas da interpretação do direito aplicável, mas também da correta compreensão dos fatos examinados, certo? Então, a necessidade da prova pericial decorre em grande medida das limitações informacionais e também cognitivas inerentes ao próprio processo decisório, certo? O Herbert Simon, né, diz que a racionalidade dos agentes é condicionada pela informação disponível e pela capacidade de processamento de que dispõe, né? E em situações complexas, como aquelas situações que carecem, né, de perícia, os indivíduos não possuem acesso pleno a todas as informações relevantes, nem capacidade, digamos assim, ilimitada, né, sobrenatural aí para processar as informações. Circunstância essa que impõe restrições à tomada de decisão, tá? E isso aqui, no âmbito jurisdicional, tornam-se particularmente evidentes, né? Quando a controvérsia envolve conhecimentos, na verdade aqui, científicos, conhecimentos técnicos, contábeis, médicos, de engenharia, econômicos, enfim, várias áreas aqui, várias profissões, né, que extrapolam a formação jurídica ordinariamente exigida do magistrado, né? E é nesse contexto que a perícia assume uma relevância institucional muito grande, né? A finalidade dessa atividade, dessa tecnologia de produção de informação não consiste em produzir direito. A perícia não produz direito, né? Mas em produzir informação qualificada acerca de fatos juridicamente relevantes, né? Então, sob a perspectiva econômica, essa atividade
pode ser compreendida como um processo também, né? Um processo dentro do processo, né? Como um processo de produção informacional voltado à redução da incerteza decisória existente no processo judicial, certo? Então, a produção de informação, ela não ocorre de maneira assim instantânea, automática, né? Assim, só vai. Não. Diferentemente aqui da concepção segundo a qual os fatos simplesmente revelam suas próprias características mediante observação direta, a informação produzida no âmbito da perícia resulta da aplicação de conhecimentos acumulados por determinadas comunidades científicas e profissionais. Perceberam aqui como é bem sofisticado, né? A existência de um documento contábil, de um laudo médico ou de uma demonstração financeira, por si só, não produz conhecimento. Ou produz? Eu acredito que não, né? Então, a transformação desses elementos em informação relevante para a decisão judicial requer interpretação, requer análise e também aplicação de técnicas especializadas. E sob essa perspectiva aqui, o conhecimento especializado pode ser compreendido como o principal insumo da atividade pericial, certo? A informação técnica produzida no processo não decorre da simples observação dos fatos, né? Basta olhar ali os vestígios e tal, não, mas da aplicação de métodos do fazer, né? E conhecimentos especializados sobre elementos submetidos à análise. Assim, é porque eu faço uma leve comparação, né? Assim como a produção de qualquer bem econômico depende da mobilização de determinados fatores produtivos, a produção da informação técnica pressupõe a atuação de profissionais dotados de formação específica, capaz de transcender o conhecimento ordinariamente disponível ao julgador, né? E aqui entram os economistas, os contadores, engenheiros, médicos, agrônomos e vários outros, né, especialistas, profissionais que atuam nesse contexto aqui como verdadeiros produtores de informação técnica no interior do processo judicial, né? Verdadeiros, anote isso aí, viu? Porque é muito sofisticado essa linha de raciocínio aqui. Como verdadeiros produtores de informação técnica no interior do processo judicial. E a importância desse conhecimento decorre precisamente de sua capacidade de ampliar o conjunto de informações disponíveis para a tomada de decisão. Sem esse conjunto de informações, a perícia perderia aquilo que justifica sua própria existência institucional, certo? Que é a possibilidade de fornecer
de fornecer ao magistrado elementos cognitivos, né, que não poderiam ser obtidos apenas por meio da observação ordinária dos fatos ou da interpretação estritamente jurídica da controvérsia, certo? Todavia, cabe dizer aqui que o conhecimento especializado não constitui realidade homogênea. O conhecimento especializado não constitui realidade homogênea. Essa é a verdade, viu? A imagem frequentemente difundida de que especialistas igualmente qualificados necessariamente alcançarão, né, as mesmas conclusões não encontra amparo na experiência prática nem no desenvolvimento histórico das ciências, né? Em diversas áreas do conhecimento coexistem, e a gente sabe, né? Coexistem diferentes escolas teóricas. Em economia mesmo, várias escolas aí, né? No direito também a gente vê isso, enfim. Modelos explicativos, técnicas de análise e critérios de interpretação, né? Circunstância essa que faz com que profissionais igualmente capacitados aqui, economistas, contadores, administradores, dentre outros aí, possa, na verdade, atribuir significados distintos a um mesmo conjunto de evidências. E esse é um problema a ser pensado aqui, né? Então, a heterogeneidade do conhecimento especializado possui importantes consequências para a produção da informação técnica no processo judicial. Se diferentes especialistas podem interpretar o mesmo fenômeno de maneiras distintas, então, assim, a informação produzida pela perícia não depende apenas da qualificação profissional do especialista responsável por sua elaboração, certo? Mas também das escolhas, né, metodológicas realizadas ao longo da investigação. Veja aqui que eu falei escolhas metodológicas. Não é por acaso, viu? Vamos lá. Então, produzir informação técnica significa o seguinte, significa selecionar, né, evidências, definir critérios de análise, estabelecer parâmetros de comparação e adotar modelos explicativos capazes de atribuir significado aos elementos examinados. E o resultado da atividade pericial, portanto, né, não decorre exclusivamente dos fatos observados, mas também dos métodos, dos passos, né, adotados, empregados para interpretar tais fatos, né? E aqui, gente, a filosofia da ciência, ela contribui muito, né, para a gente avançar aqui o nosso raciocínio. A filosofia da ciência reconhece essa realidade, né, digamos assim, de disputas metodológicas, de vários métodos empregados, de escolhas dos métodos, né? A filosofia da ciência, ela sustenta, né, que o desenvolvimento do conhecimento científico não ocorre mediante a observância de um método universal, único. Tem um só método aqui para
né, para se chegar aí a determinada conclusão, enfim, né? Sendo que historicamente há uma coexistência, né, e competição entre diferentes abordagens metodológicas. Então, sob essa perspectiva, a produção do conhecimento não resulta da aplicação instantânea, mecânica de um procedimento previamente estabelecido, mas da permanente interação entre teorias, técnicas e formas concorrentes de investigação, né? Então aqui há a ideia do pluralismo metodológico, né? E esse pluralismo deixa de representar aqui uma anomalia, não é uma anomalia, né? Do processo científico. Ele deixa de representar uma anomalia para constituir, na verdade, característica que é inerente ao próprio desenvolvimento do conhecimento, né? Quando o conhecimento especializado é transportado para o processo judicial por meio aqui dessa tecnologia de produção de informação, né, da perícia, essa pluralidade metodológica não desaparece, mas não desaparece mesmo, viu? Muito pelo contrário, passa a interpretar, na verdade, passa a integrar a própria dinâmica de produção da informação técnica. Especialistas igualmente qualificados, aqui os economistas, contadores, podem alcançar conclusões muito distintas, né? A partir dos mesmos elementos empíricos, não necessariamente aqui, gente, em razão de erro técnico do profissional, né? De má fé, mas sim em decorrência da adoção de premissas, de critérios de análise e modelos explicativos diferentes, tá? E a controvérsia, então, ela deixa de se concentrar exclusivamente nos fatos examinados e passa a envolver a própria forma de construção do conhecimento que servirá de fundamento à decisão judicial, tá? Quanto à relevância, né? Porque é relevante tratar aqui a relevância dessa disputa por métodos, metodologia, torna-se particularmente evidente em determinados procedimentos judiciais nos quais a solução da controvérsia depende intensamente da produção de conhecimento especializado. E aqui, conforme eu estampei no artigo, trago o exemplo das ações de dissolução parcial de sociedade, conforme a gente pode acompanhar aí nos artigos 599 a 609 do nosso CPC, né? Especialmente na fase de apuração de haveres, né? Que a controvérsia frequentemente recai não sobre a existência dos ativos empresariais, mas sobre os critérios empregados para determinar o valor da participação societária pertencente ao sócio retirante, tá? Enfim, esse é um dos exemplos aí que a gente vê disputas, né, em torno de qual método adotar ali para se apurar e tal. Enfim, então, gente, a incorporação do conhecimento especializado ao processo judicial não elimina a divergência, né? Muito pelo contrário, frequentemente
transfere o conflito para um novo plano de discussão, que é o plano metodológico, certo? E aqui a questão deixa de ser apenas o que ocorreu e passa a abranger também a forma pela qual os fatos devem ser examinados, interpretados e também valorados, certo? E aqui surge a necessidade de mecanismos institucionais capazes de submeter a produção da informação técnica ao escrutínio crítico das partes e de permitir a confrontação entre interpretações concorrentes, certo? E é precisamente aqui, nesse contexto, que os assistentes técnicos assumem papel central na dinâmica de produção da informação técnica no processo judicial. Embora tradicionalmente caracterizados como auxiliares das partes, né, diferentemente aqui do perito, que é aí considerado um auxiliar da justiça, né, a qualificação dos assistentes técnicos, a qualificação, na verdade, profissional, deve observar aqui as mesmas exigências impostas aos peritos judiciais, né? É o que diz aí o processualista, o Teodoro Júnior, né? Evidenciando aqui a natureza especializada de sua atuação, tá? Didier, Braga, Oliveira, no curso de processo civil, diz que compete ao assistente técnico registrar seu juízo técnico ou científico por meio do parecer técnico, manifestando concordância com o laudo pericial ou apresentando críticas, raciocínio e conclusões divergentes, né? E a função não se limita ao acompanhamento passivo, né, da atividade pericial. Ao formular quesitos, examinar os métodos empregados pelo perito, né, questionar premissas adotadas e oferecer interpretações alternativas dos fatos analisados, o assistente técnico participa de maneira ativa, é o que se espera, né? Ativa da própria construção da informação técnica produzida no processo. Então aqui o assistente técnico ele tem um papel aqui muito importante, né, para, digamos assim, a verdade processual que talvez venha aí a prevalecer, né? Então, o assistente técnico é muito importante, tá? E a presença aqui desses profissionais, gente, revela que a informação técnica produzida no âmbito judicial não constitui resultado exclusivo da atuação do perito. Muito pelo contrário, ela emerge de um ambiente institucional marcado pela interação entre especialistas que podem, né, sustentar interpretações concorrentes, veja, acerca de uma realidade fática. Então aqui a produção da informação técnica, ela passa a assumir natureza dialógica, né? A natureza dialógica e contraditória, aproximando-se mais aqui de um processo de debate especializado do que de uma simples atividade de constatação objetiva dos fatos, certo?
Enfim, então a atividade dos assistentes técnicos introduz, desse modo aqui, concorrência, veja, concorrência metodológica no interior do processo judicial. Concorrência metodológica no interior do processo judicial, permitindo que diferentes interpretações técnicas disputem legitimidade perante o juiz, perante o julgador. E o conflito processual deixa aqui de envolver apenas versões concorrentes dos fatos e passa a abranger também versões concorrentes acerca da forma adequada de compreender os fatos, né? E essa estrutura institucional aqui encontra paralelo em discussões desenvolvidas muito fora, né, do processo civil, especialmente nos estudos sobre o papel da expertise econômica em litígios concorrenciais, tá? Tem até estudos aí internacionais que tratam disso, e no artigo aí eu aponto aqui um trabalho do Lianos, né, que observa que a divergência entre peritos não deve ser compreendida necessariamente como sinal de deficiência do conhecimento especializado, porque em muitos casos aqui ela decorre da própria natureza do conhecimento científico, marcado pela coexistência de diferentes teorias, pressupostos e métodos da investigação, tá? E nesse contexto, a possibilidade de confronto entre interpretações concorrentes desempenham aqui relevada função institucional, especialmente porque reduz os riscos associados à assimetria epistêmica existente entre o julgador e os especialistas, certo? Então aqui a análise desenvolvida em torno da produção de informação técnica no processo judicial, perícia, conhecimento especializado e disputa metodológica, permite compreender o seguinte, que a perícia vai muito além, né, da sua tradicional caracterização como meio de prova. Sob uma perspectiva econômica, que é a que a gente adota aqui, a perícia pode ser concebida, e eu repito, né, como tecnologia institucional destinada à produção de informação técnica qualificada, cuja elaboração depende da mobilização de conhecimento especializado e da adoção de métodos específicos de investigação e análise, certo? A informação produzida nesse contexto aqui não surge de forma espontânea, né? Muito menos, né, gente? Muito menos gratuita. Aqui não existe almoço grátis, né? Sua obtenção exige a atuação de profissionais especializados, a realização de exames, vistorias, avaliações, a formulação de quesitos. Quesitos são muito importantes, né? A elaboração de pareceres técnicos e, em muitos casos aqui, a própria confrontação entre interpretações metodológicas concorrentes, certo? Em outras palavras aqui, para fechar este nosso segundo vídeo dessa série, né? Em outras palavras, a produção da informação técnica constitui atividade que demanda a mobilização de recursos escassos. E é precisamente essa dimensão econômica da atividade pericial que conduz à
problemática examinada, né? Na verdade, que será examinada aqui no próximo vídeo, né? E no artigo consta aqui digamos assim, no capítulo 3 aqui do artigo, no ponto 3 do artigo, que trata do caput do artigo 95 do CPC e a alocação dos custos da produção da informação técnica, tá? Então, aqui, a questão deixa de ser exclusivamente epistemológica ou probatória para assumir também natureza econômica e institucional. Então, nesse contexto aqui, o caput do artigo 95 do CPC emerge, vamos lá, emerge como mecanismo jurídico destinado a disciplinar a alocação inicial dos custos associados à produção dessa informação no processo judicial, certo? Então é isso, espero que tenham gostado desta exposição e no próximo vídeo, como eu disse, eu irei apresentar aqui a parte do artigo que trata do caput do artigo 95 e a alocação dos custos da produção da informação técnica. Eu digo que esta parte do artigo é o recheio, né? É o recheio, porque eu apresentei aqui a produção de informação técnica no processo judicial, perícia, conhecimento especializado e disputa metodológica, e vem esse recheio. E no primeiro, segundo, terceiro, no quarto vídeo eu coloco aqui a outra fatia, né? Que eu digo assim que é a fatia desse belo pão aqui formado, né? Espero aí que vocês curtam, né? Leiam o artigo está aí disponível na internet, no Google, aí, se vocês colocarem lá o nome do artigo, a alocação dos custos da perícia, uma análise econômica dos incentivos do caput do artigo 95 do CPC, certo? Valeu, até mais!